dia. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Pouco depois que Jesus, ele morreu, morte de cruz e foi sepultado, o texto de João, capítulo 20, 21, vai dizer que os discípulos estavam trancados, com as portas trancadas, porque eles estavam com medo. Estavam aterrorizados com aquilo que estava acontecendo. Talvez seja a forma como muitos de nós nos sentimos, com medo das notícias, daquilo que está acontecendo no mundo, desesperados, né? Chegamos aqui preocupados e ansiosos com muita coisa, preocupados com a nossa vida, preocupados com o que vai acontecer amanhã, preocupados com as contas que nós temos para pagar, os exames que nós temos que fazer. Muitas vezes nós somos como os discípulos de Jesus. Mas Jesus é aquele que vem em nossa direção. E mesmo com as portas trancadas, Jesus se manifesta diante de seus discípulos. Ele sopra sobre eles e diz: a paz seja com vocês. Os discípulos, depois dessa visita de Jesus, o texto vai dizer que eles muito se alegraram. Esse é o meu desejo para você essa manhã. Não sei como você chega até aqui hoje, mas eu sei que o Senhor Jesus está presente. Eu espero que a paz dele seja comunicada ao seu coração, que você possa sair daqui com muita alegria, porque nós temos a Ele, e por isso não há o que temer. Amém? Convido você a ficar de pé. Nós vamos ler o Salmo de número 96, versículos de 7 a 13. Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares, convido os irmãos a fazerem a leitura dos versos pares. Vamos ler? Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo, e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O convite para nós, família Olaria, é tributar ao Senhor glória e força. É adorá-lo, é bendizê-lo nessa manhã, porque Ele é bom, Ele é majestoso, como diz o Salmo. E a maravilha alguns perguntam, mas por que eu tenho que glorificar a Deus, bendizer a Deus? E quando a glória de Deus se manifesta, o Salmo descreve: o mar ele canta, as árvores dançam, os animais exultam, porque a glória de Deus é manifestada entre nós. Então tributem essa manhã ao Senhor a glória, a força que é devida ao nome dele, porque ele é majestoso, ele é poderoso. Então bendiga o nome dele nessa manhã. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, e agora nós podemos reconhecer a sua grandeza, podemos reconhecer a sua majestade, o seu poder, podemos reconhecer que grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas, e tudo governa, Senhor. Não existe nada na criação que seja maior do que o Senhor, mais poderoso do que o Senhor, mais belo do que o Senhor, e por isso nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, nós não somos, o Senhor é, e a Ti nós devemos toda a glória, honra, força, poder, porque o Senhor é digno disso. E é o Teu povo que está aqui nessa manhã para tributar e entregar ao Senhor todas essas coisas. É o desejo do nosso coração que a Sua glória seja manifestada entre nós, para que nós possamos exultar, regozijar diante do Senhor e estarmos aqui abastecidos de esperança, porque o Senhor vem, e o Senhor vai julgar a terra, e o Senhor vai restaurar todas as coisas, que a nossa esperança esteja no Senhor, em nome de Jesus, amém.
para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, consultor da salvação. As vozes, celeste. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvor, pois Cristo é meu. Te presido Paulo Henrique fazer uma oração de adoração ao Senhor. Amém. Você pode sentar. Quero ler com vocês o texto de Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 2 a 8. O texto diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol?
Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corra para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Se você quer ter uma crise existencial, leia Eclesiastes. Ele já começa abrindo o livro. Que inutilidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por que o homem trabalha? Serve para nada, né? Salomão, ele está aqui no final da sua vida, reconhecendo que todas as coisas são vaidade, são inúteis. E a única coisa que na conclusão do livro, eu vou te dar spoiler, tá? A única coisa que ele fala que não é vaidade é: tema o Senhor e guarde seus mandamentos. A única coisa que não é vaidade nessa vida é caminhar diante de Deus em temor e obedecer aos seus mandamentos. O resto, se não for feito diante de Deus, para Deus, com Deus, Salomão está dizendo, é inútil, é vaidade, você está gastando as suas forças nos lugares errados. E nesse momento de confissão é o momento de nós reconhecermos, como Salomão: Senhor, eu tenho feito tantas coisas, gastado tantas energias com as motivações erradas. Tenho gastado tanta energia, tanta força naquilo que é vaidade, naquilo que é inútil. A gente não tem priorizado Deus. A gente tem priorizado coisas que, segundo Salomão, vão passar. A grande crise de Salomão é que ele vai morrer. Nós vamos morrer. Os sábios morrem, os tolos morrem, os ricos morrem, os pobres morrem. A única coisa que vale a pena nessa vida é fazer todas as coisas diante do temor do Senhor, em obediência a Ele. Aí Ele vai dizer: não, isso não é vaidade. Isso é bom para o homem, temer o Senhor e guardar os seus mandamentos. Nesse tempo de confissão é o momento de dizer: Senhor, eu tenho gastado muita força, muita energia, e meu coração está voltado para coisas inúteis. Volte meu coração para o Senhor, para que todas as outras coisas que eu faça, seja meu trabalho, seja meu casamento, seja meus relacionamentos, sejam feitas através do brilho do Senhor. Sejam feitas diante do Senhor e para o Senhor, porque além disso tudo é vaidade. Então fale com Deus, converse com Ele, confesse seus pecados, confesse sua maneira de viver, que muitas vezes tem sido vaidosa, e peça para Deus: Senhor, me dá um coração que tema o Senhor e que obedeça ao Senhor em tudo que eu fizer. Aí sim a vida vale a pena. Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, onde Salomão está ranzinho escrevendo a maior parte. Mas quando ele chega nessa parte, ele dá um sorriso e fala: isso é bom. Temer o Senhor e obedecer aos seus mandamentos, isso sim vale a pena. Fale com Deus. Peça a Ele graça, para que você possa caminhar em temor e obediência. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar.
peço a ti, Senhor, fraco eu sou. Tão fraco eu sou. Mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me a um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso. Suas vozes, faça essa oração. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa notícia é que Deus já fez chover perdão e graça. Por meio do seu Filho, existe graça e perdão abundante para mim e para você. Coração quebrantado e humilde, Ele não rejeita. Existe perdão e graça para mim e para você, amém? Vamos ler mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então que nada os abale. Tudo que nós fazemos no Senhor vai ser reaproveitado. Nada que nós fazemos nele é inútil. Louvado seja Deus. Fique em pé. Nós vamos cantar mais uma canção e se você veio preparado, poderá dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer.
cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé suas vozes. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Tipo presbítero Raimundo, fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Sim, Deus. Oh, Deus. Amém. Amém. Você pode sentar. Bom, quero ler a pergunta de número 53 do Breve Catecismo para nossa edificação e crescimento. Pergunta de número 53. Qual que é o terceiro mandamento? Vamos ler juntos? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor, o seu Deus. Maravilha. Esse é o terceiro mandamento. Semana que vem, a pergunta seguinte vai responder o que é tomar o nome de Deus em vão. Então não vou me adiantar aqui, tá bom? Passar as agendas com vocês para essa semana. Então, terça-feira, oficialmente, nós vamos retomar nosso encontro de oração, 19 horas. Sei que tem muitas pessoas ansiosas por isso aí, então nós vamos retomar o nosso encontro de oração, tá? E para essa retomada, gostaria de desafiar a igreja, é claro, todos aqueles que quiserem e puderem, para que nessa retomada nós façamos um tempo de jejum, tá? Nós fizemos isso no ano retrasado, e foi uma experiência muito bacana, onde nós juntos aprendemos a fazer o jejum bíblico, tá? Então, como que nós vamos fazer isso, né? Você vai fazer uma última refeição na segunda à noite. Nós só vamos quebrar o jejum depois da nossa reunião de oração, lá pelas 8 horas, tá? O jejum bíblico é um jejum de abstenção de alimento, tá?
Mas é claro que tem algumas pessoas da nossa comunidade, pessoas que não podem se abster de alimentos, tá? E por isso que o jejum não é uma lei rigorosa, tá? Não vai para o inferno se você não jejuar, tá? Fique em paz em relação a isso, tá? Tem alguns que não podem. O jejum é uma disciplina bíblica para o coração, tá? Onde nós nos abstemos do alimento para nos preencher com o alimento de Deus. Então, qual que é o objetivo do jejum? Já percebeu que você gasta muito tempo pensando em comida, né? Já percebeu isso? Não sei você, mas eu, pelo menos a cada 3 horas, o estômago apita, é hora de comer, né? Aí você vai ter que preparar a comida, né? Que leva lá 30 minutos, 1 hora, né? Então, o tempo que você teria para gastar fazendo só comida e comendo, você vai gastar fazendo outra coisa, que é buscando a Deus. Seja em oração, seja numa leitura bíblica, seja num momento de devoção, seja lendo uma devocional, você vai substituir um alimento por outro. Esse é o objetivo do jejum, tá? Não é jejum intermitente para você emagrecer, tá? Não é jejum para você fazer exame, é jejum bíblico. E o jejum bíblico é você se abstém de um alimento para substituir por outro alimento que é superior, tá? E é claro que o jejum ele tem seus benefícios. Na medida que você consegue controlar o seu estômago, você vai conseguindo controlar outros impulsos que você não consegue controlar, tá? Então, o objetivo é a gente aprender isso em comunidade, fazendo isso juntos. E quando a gente fez, né, Paulo, a gente colheu bons testemunhos, né, e foi benéfico para nós, tá? Então, desafio vocês, segunda-feira à noite, faça a sua última refeição, capricha, tá? Ah, pastor, não estou acostumado, não vou conseguir fazer um dia inteiro. Não tem problema. Tente se abster de uma alimentação, seja o café da manhã, seja o almoço, para você se dedicar à oração. Pastor, eu não posso fazer jejum, tá? Procure alimentos mais frescos, né? Procure investir numa saladinha, uma salada de frutas, em sucos naturais, tá? Porque não é rigoroso, nós temos que respeitar os limites do nosso corpo, muitos não vão conseguir fazer, tá? Minha proposta é, segunda noite, faça a sua última refeição, passe o dia inteiro em jejum. Os momentos que você ia comer, você vai buscar o Senhor, tá? E à noite nós vamos reunir, orar juntos e assim quebrarmos o jejum juntos com um cardápio aí que eu não sei o que é ainda, vou pensar, tá? Pastor, eu não vou jejuar, mas quero vir no encontro de oração. Claro, com certeza, pode vir, não tem problema, tá? Esse é um desafio que nós sabemos que nem todos podem fazer, muitos têm suas limitações, mas não deixe de participar aqui com a gente do encontro de oração, tá? Para quem quer aprender a exercer essa disciplina espiritual, é um bom começo para nós fazermos isso juntos e aprendermos juntos, tá? Então, terça-feira, em nosso encontro de oração. Quarta-feira, pequeno grupo, 7h30, onde nós vamos ver a segunda parte de Apocalipse 13. Né? Foi um AUE, quarta-feira, tá? Sem AUE na próxima semana, né? Por favor, pelo amor de Deus. Tá? E domingo, nossa agenda comum aí, EBD 9 horas, culto 10 horas. Tá? Nós temos mais uma agenda, gente, no dia 28 de fevereiro. Tá? Dia 28 de fevereiro, nós vamos ter aqui na igreja um treinamento para o Ministério Infantil. Tá? O pastor Danilo, da Igreja Presbiteriana do Capão da Embuia, ele vai ministrar esse treinamento aqui para nós, das 9 a meio-dia. Tá? Então, você que quer fazer parte do Ministério Infantil, quer se voluntariar para isso, é um bom começo você participar desse treinamento de Ministério Infantil. Tá bom? O pastor Danilo é uma bênção, ele tem um ministério voltado para o Ministério Infantil. Tá? Então, nós vamos fazer esse treinamento e vamos retomar o Ministério Infantil aí em março, tá bom? Beleza? Projeto de reforma, nosso sonho aí ganhando forma, tá? Essa semana o Durval ele vai terminar provisoriamente um banheiro, tá? Não, o banheiro não vai ficar pronto, saiba que vai ser um banheiro concretado com uma privada, é temporário, tá, gente? Aguenta a aprovação aí, tá? Aí ele vai deixar esse banheiro pronto, provisório pronto, para que ele possa demolir o restante, tá? O valor da nossa reforma mudou, já foi para 46 mil aí. Tá? Então nós arrecadamos um total de 80% já, gente. Bênção, né? 80%. Estamos chegando lá, tá? Vocês viram que eu disparei um vídeo no grupo. Nós temos o desafio de arrecadar mais 30 mil reais. Mas como assim, pastor? Arrecadamos 46 mil, temos o desafio de arrecadar mais 30 mil. Calma, tá? 58 mil vai ser o valor suficiente para a gente terminar toda a parte de cerâmica, banheiros, tá? Mas a parte de mobília, de vidros, né, nós vamos precisar arrecadar mais um valor, por isso nós estamos desafiando
algumas pessoas, alguns parceiros, para que nós possamos finalizar o espaço da maneira como nós sonhamos. Bom, acredito que é isso. E hoje é um dia especial, gente. Muito especial. Nós vamos receber uma pessoa que vocês não conhecem, como membro da nossa igreja. Vocês vão ficar até surpresos. Como assim? Ela não é membro ainda? Né? Quero chamar a Mari, o presbítero Paulo Henrique aqui na frente também. Nós vamos receber a Mari oficialmente como membro da nossa família. Não se arrependa. Vocês têm certeza? Né? Mari, é uma alegria para nós poder recebê-la oficialmente. Né? Você já tem nos abençoado muito, e a nossa oração é para que você continue sendo bênção na nossa vida e que nós possamos ser bênção na sua vida também. Que aqui você possa construir bons relacionamentos, excelentes amizades e que nós possamos crescer juntos. Tá? Então, uma alegria vocês como casal, vocês são uma bênção. Viu? E para a recepção de novos membros, nós vamos fazer umas perguntinhas aqui para Mari. Mari, você crê em um só Deus que subsiste em 3 pessoas? O Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida, você crê? Sim. Você crê que as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você crê? Sim. Você confessa que foi concebido em pecado, que por natureza é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinada antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, você confessa? Sim. Você crê firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que pede, você crê? Sim. Você está agora sinceramente arrependida do mal que tem feito diante de Deus e resolvida a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados, para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliado por sua graça, você está sinceramente arrependida? Sim. E você promete, como membro dessa igreja, sujeitar sempre a sua disciplina e as autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, ou seja, vai ter que obedecer o presbítero Paulo Henrique aqui. Enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras, você promete? Sim. Maravilha, ele prometeu que vai obedecer o marido da igreja, hein? Gente, vamos ficar de pé. Eu quero convidar você a estender sua mão para cá, sabendo que nesse momento de recepção de novos membros, nós como igreja nos compromissamos também, nos aliançamos a cuidar da Mariane, a orar por ela, a caminhar com ela, para que ela possa, juntamente conosco, crescer em maturidade em Cristo Jesus. Tá? Então, vocês estão assumindo esse compromisso com ela, assim como ela está assumindo um compromisso com vocês, de caminhar com vocês, de orar por vocês e abençoar vocês. Tá? Então, essa oração é uma promessa, uma aliança que você está fazendo. Vocês vão cuidar da Mari, nós vamos cuidar dela. Tá bom? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Mari. Pai querido, nós te bendizemos, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque é o Senhor quem acrescenta a cada dia os membros na sua igreja, os membros no seu corpo. E é com muita alegria que nós recebemos a Mari como membro oficial da Igreja Presbiteriana Olaria. Mas ainda mais honroso é saber que ela faz parte do seu corpo, Senhor. Do corpo de Cristo, o corpo que ultrapassa a história. Essa igreja que é constituída de membros de todos os tempos, de todas as eras que foram alcançadas pelo Senhor. A Mari faz parte disso. A Mari faz parte da sua família. A Mari é amada pelo Senhor. Ela foi resgatada pelo Senhor, ela foi salva pelo Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a vida dela. Senhor, abençoe grandemente a vida dela, Senhor, o seu casamento com o presbítero Paulo Henrique. Nós te bendizemos porque eles já têm sido bênção no nosso meio. E nós pedimos, Senhor, que eles possam viver histórias lindas aqui no nosso meio. Senhor, que eles possam servir ao Senhor com alegria aqui neste lugar.
Que essa igreja, Senhor, seja um lugar onde eles possam crescer, se desenvolver, dar frutos, Senhor, e se tornarem cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, nós te bendizemos, Senhor, porque esse casal tem entendido o que é seguir ao Senhor. Esse casal tem entendido, Senhor, que nós existimos não para viver para nós mesmos, Senhor, mas nós existimos e existimos para vivermos para o Senhor, para vivermos a serviço do outro. Louvado seja o seu nome, que o Senhor preserve o coração da Mari dessa forma, com a alegria que vem do Senhor, com a paz que vem do Senhor, com essa energia, Senhor, que ela tem dedicado, Senhor, para o avanço do seu reino. Preserve ela assim, que ela seja bem sucedida em tudo quanto ela fizer, e que ela possa sempre descansar, se regozijar e se alegrar no seu amor, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus nós a abençoamos e a recebemos para a glória do seu nome. Amém e amém. Seja muito bem-vinda. Podem bater palma, gente, fica à vontade. Bem-vinda. Maravilha, gente. Vocês podem sentar? Maravilha. Coisa boa. Depois vocês dão um abraço na Mari. Ou ainda quero arranjar um jeito de fazer transferência de energia para ela compartilhar essa energia com a gente, né, pô? Bênção demais. Bom, hoje eu quero iniciar com você oficialmente essa série de mensagens, cujo título é Para quem você trabalha? Para quem você trabalha, né? Eu não sei se você já assistiu algum filme de investigação, de assassino de aluguel, né? Não sei se você já assistiu o filme John Wick, né? Onde geralmente, no filme, quando o assassino chega para matar o seu alvo, vem aquela pergunta onde a pessoa já está agonizando: quem enviou você? Né? Para quem você trabalha? Né? Aí vem o assassino, não responde, fica aquele suspense e apaga o seu alvo. Né? Essa pergunta não tem a ver com descobrir simplesmente quem é o nosso chefe, né? Mas sim com quem ou com o que o nosso coração está comprometido. Essa pergunta para quem você trabalha é com o que você está comprometido, ou com quem você está comprometido. Com quem ou com o que o seu coração está comprometido enquanto você trabalha. Onde está a lealdade do seu coração? Onde você encontra sentido e propósito? É uma pergunta profunda. Então, para quem você trabalha? O objetivo dessa série é nós refletirmos sobre fé e trabalho. Tá? Quero indicar um livro para vocês. Eu vou aqui, em cada série, vou procurar indicar um livro para vocês. O livro que eu quero indicar para vocês é Fé e Trabalho, do pastor Timothy Keller. Excelente livro, tá? Se você puder investir, leia, é muito bom. Tá? Ele vai refletir sobre essas dinâmicas, o que a nossa fé e o trabalho têm em comum. Né? Será que o trabalho tem alguma coisa a ver com a nossa fé? Com aquilo que nós cremos? Vale a pena você ler esse livro. Tá? Então, o que o seu trabalho, as suas tarefas diárias, têm a ver com a caminhada com o Senhor Jesus Cristo? Que alguns acham, não, minha vida cristã é vou à igreja, leio minha Bíblia, faço minhas orações, de vez em quando, raramente, compartilho o Evangelho de Jesus. Né? Alguns acham que a vida cristã se resume a isso. Tá? Mas será que seu trabalho tem alguma coisa a ver com a fé que você professa? E recentemente nós conversamos um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o sono. Né? Teve gente que até dormiu na pregação, entendeu bem o que é o sono. Né? E nós descobrimos profundas verdades espirituais. Então você passa 1/3 da sua vida dormindo e você passa 1/3 da sua vida trabalhando. 2/3 da sua vida são gastos com sono e trabalho. Né? O trabalho consome grande parte da sua vida, dos seus dias, das suas horas. Então sim, Deus está interessado no seu trabalho. Deus está interessado na forma como você trabalha. E principalmente Deus está interessado em para quem você trabalha. E hoje eu quero conversar com você sobre o significado que o trabalho perdeu. Tá? Esse é o tema de hoje que eu quero desenvolver com vocês. Você já parou para se perguntar por que você trabalha tanto e parece que ainda falta alguma coisa?
Você trabalha toda semana e parece que está incompleto. Parece que ainda falta alguma coisa, né? Você trabalha tanto, mas não consegue chegar àquela satisfação plena no seu trabalho. Você sente que as coisas não são suficientes. Então nós temos uma relação muito distorcida com o trabalho. A nossa cultura tem uma relação distorcida com o trabalho, onde nós celebramos a sexta-feira, sextou, né? Já manda os GIFs lá nos grupos de trabalho, sextou, galera, né? E lamentamos a segunda-feira. Nós celebramos a sexta e lamentamos a segunda-feira. É uma relação distorcida que nós temos com o trabalho, né? A maioria das pessoas enxerga o trabalho como uma maldição. Talvez você enxergue o trabalho como uma maldição. Alguns vão dizer, não, nós trabalhamos porque nós pecamos. O homem caiu e por isso que ele trabalha. Nós enxergamos o trabalho dessa forma. Uma história que expressa a maneira como a maioria de nós enxerga o trabalho é a história de Sísifo, na mitologia grega. Não sei se você já ouviu essa história, se você não ouviu, eu vou contar ela para você rapidamente. Sísifo, ele foi um grande rei e que ele passou a perna várias vezes na morte e nos deuses. Né? Todas as vezes que os deuses pegavam ele dava um jeito de trapacear a morte e os deuses. Aí os deuses ficaram extremamente irritados e por conta disso, ele recebeu um castigo. E o castigo que Sísifo recebeu era esse aqui. Ele deveria rolar uma enorme e pesada pedra até o topo da montanha. E quando a pedra chegava no topo, a pedra rolava novamente, e ele tinha que empurrar essa pedra morro acima. E quando a pedra chegava no topo, a pedra rolava de novo para baixo. Ele tinha que rolar essa pedra acima. Quando a pedra chegava no topo, a pedra descia de novo morro abaixo. E esse foi o castigo que ele recebeu eternamente. Todos os dias ele tinha que fazer essa mesma coisa. Imagina esse castigo, que maravilha, que bênção, né? E é assim que nós lidamos com o trabalho. Nós rolamos a grande e pesada pedra do trabalho até sexta-feira. Chega o final de semana que a gente fica um pouquinho no topo. A pedra rola, chegou a segunda-feira. Você volta a empurrar essa pedra morro acima. Chega o final de semana, você fica lá no topo, a pedra rola. E nós encaramos o trabalho dessa forma. Né? Vemos o trabalho como um mal necessário. Que droga, amanhã é segunda-feira, você já está pensando nisso. Que droga, amanhã tem muita coisa para fazer. Que droga, a frase, amanhã vai começar tudo de novo. Nós encaramos o trabalho como Sísifo, como se o trabalho fosse uma grande maldição. Só que aí, para ajudar, a nossa língua não ajuda muito. Porque o significado da palavra trabalho não é um significado bacana. Tá? Quando você vai ver a etimologia da palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. Sabe o que significa? 3 paus. Significa a palavra trabalho. E era um instrumento de tortura para punir escravos na Idade Média. Isso significa trabalho no latim. Tá? Então significa sentir dor, sofrer, torturar. Ou com o passar do tempo, como o trabalho foi conhecido, algo que exige muito esforço físico. Então o próprio significado da palavra trabalho não é bom. É tortura, é dor, é sofrimento. E é assim que nós enxergamos o trabalho. Mas será que é assim que a palavra de Deus enxerga o trabalho? Será que o trabalho é uma maldição da queda? Será que Deus nos puniu com o trabalho agora, visto que vocês não querem mais o paraíso? A gente enxerga o paraíso como as ilhas do Caribe, onde Adão e Eva só ficavam sentados na cadeirinha de praia, olhando os animais, bebendo água de coco, né, pé na areia, água de coco. E quando eles pecaram, Deus falou, não, agora vocês vão trabalhar. agora vocês vão saber o que é trabalho. Será que é assim que a palavra de Deus enxerga o trabalho? Nós vamos ver isso e eu quero conversar com você a partir do texto de Gênesis 2, versículo 15. O único versículo para nós trabalharmos nessa manhã. E diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos e pedimos, Senhor, para que nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem a dizer. Nós queremos, Senhor, que a nossa caminhada com o Senhor ultrapasse o domingo e que, de fato, a nossa relação com o trabalho, com aquilo que nós fazemos diariamente, possa mudar a partir daquilo que o Senhor diz.
Tudo que nós queremos fazer na nossa vida, nós queremos ser movidos por aquilo que o Senhor diz. Então fale conosco em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o trabalho, para nós, perdeu o seu significado. Mas qual que é o verdadeiro significado do trabalho? Não, em primeiro lugar, o trabalho é de Deus. Você precisa perder essa noção que o trabalho é uma maldição e um mal necessário, porque o trabalho é de Deus. Tá? E nós vamos explorar um pouquinho isso aqui, tá? Antes de mais nada, nós vamos explorar o que significa a palavra trabalho na língua hebraica, porque no latim não deu certo, tá? Vamos explorar o que significa essa palavra no hebraico, tá? A palavra trabalho, que inclusive é usada no verso 3, no capítulo 2, para indicar que Deus finalizou o seu trabalho. Deus finalizou a sua obra. E a palavra que no hebraico é melahar. Sabe o que significa? Ocupação. Aquilo que você faz, aquilo que você produz. Serviço. Ah, melhor do que latim, né? No hebraico, a palavra trabalho é aquilo que você faz, aquilo que você produz, aquilo com que você se ocupa, o serviço que você presta, tá? Então, trabalho não é simplesmente aquilo que nós fazemos profissionalmente. Quando a gente pensa em trabalho, a gente sempre pensa no nosso ofício profissional. O trabalho não é só isso, tá? Tem a ver com as tarefas que você faz, com os serviços domésticos que você faz, o bem que você faz para outras pessoas e por aí vai. Trabalha com aquilo que você ocupa, aquilo que você faz, aquilo que você produz, né? Os serviços que você presta para alguém. É aquilo que fazemos e produzimos. Por isso, o oposto do trabalho é a inércia. O descanso, o ócio. Porque o descanso é o quê? Parar de produzir. Parar de fazer. Tá? Então, Gênesis começa revelando para nós um Deus que trabalha. Olha só. Gênesis começa abrindo para nós, revelando para nós que nós temos um Deus trabalhador. O que logo de cara já ressignifica o trabalho para nós, não é? Porque se Deus trabalha, então o trabalho não é algo ruim. Então não é uma maldição divina. Se o próprio Deus trabalha, então o trabalho não é algo ruim, não pode ser. Então não é uma maldição divina. Então já eliminamos aqui que o trabalho não é uma maldição que Deus deu aos seres humanos, tá? Só para você ter uma ideia, a expressão Deus fez, né, essa simples expressão Deus fez, aparece 7 vezes nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, e a expressão Deus criou, ou seja, que ele fez também algo, aparece 6 vezes nestes mesmos capítulos, embora essa expressão criar, que vem do hebraico bará, só pode ser aplicada a Deus, porque só Deus pode criar as coisas a partir do nada. Só Deus pode criar as coisas sem nenhuma matéria-prima para fazer. Ele cria a partir da inexistência, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode criar algo a partir daquilo que não existe. Então ele cria a partir do nada e ele é o único que pode fazer isso. Por isso ele é o criador por excelência. Mas tudo isso nos mostra que Deus trabalha. Né? Eu desconfio que criar um universo infinito deve ter dado trabalho. Né? Ou você acha que é simples? Criar um universo aí com milhões de estrelas, galáxias, buracos negros, nebulosas. É tranquilo? Um dia de trabalho, né? Não, Deus levou 6, então é trabalhoso. Né? 6 dias de trabalho. Né? Então Deus trabalha, Deus faz, Deus produz. O trabalho de Deus é a sua atividade criadora. Ele criou todas as coisas. Né? E Ele trabalhou para isso. Ele não apenas criou todas as coisas, Ele continua sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder. Ou seja, Ele continua trabalhando. Sustentar o mundo inteiro não deve ser fácil também. Né? Para que esse universo inteiro não entre em colapso. Ele trabalha, Ele sustenta todas as coisas. Né? Nós vemos ao longo do Antigo e do Novo Testamento que Deus não apenas cria, Ele não apenas sustenta, mas nós vemos Deus salvando o seu povo. Um Deus que trabalha em favor do seu povo. Deus trabalha, então trabalho não é algo ruim. Nós vemos ao longo das Escrituras Deus trabalhando. Mas quando nós estudamos o ser de Deus na teologia, nós descobrimos que Deus tem um atributo muito interessante, aquilo que nós chamamos de suficiência de Deus. Ou seja, Deus, Ele é um ser autossuficiente, que não precisa de nada e nem de ninguém para existir e continuar existindo. Ele não foi criado por ninguém, Ele é aquele que sempre existiu e que não depende de ninguém. Isso se chama autossuficiência de Deus, Ele se basta. Né?
Então, se você ouviu alguma pessoa falando, eu me basto, fala, você está mentindo. Você depende de um monte de coisa para existir. Você depende de alguém plantar a comidinha que você come, você depende de alguém matar o boi que você come, que não vem, né? O boi não nasce numa bandeja, né? Alguém tem que matar, alguém tem que tirar o couro, alguém tem que desossar. Não, a gente depende, nós não nos bastamos. Deus te basta, tá? Deus, ele é autossuficiente. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Romanos 11, vai dizer, quem foi o seu conselheiro? Quem deu conselhos para Deus? Quem deu dica para Deus? Quem criou Deus? Ninguém. Ele é aquele que é e sempre existiu e sempre vai existir, tá? Ou seja, ele é autossuficiente. O que revela que a atividade criadora de Deus é muito significativa, porque ele não criou o universo porque ele se deparou por um momento e falou, nossa, eu estou tão sozinho, né? Não, um dia Deus acordou e falou, não, estou meio carente hoje. Acho que eu preciso criar alguma coisa. Acho que eu preciso fazer alguma coisa da minha vida que eu estou carente, né? Não, preciso fazer que... Deu um tédio essa escuridão aqui, né? Vou criar. Não, Deus não cria por causa disso. Ele é autossuficiente, ele se basta. Ele criou porque ele é criador. Ele criou porque ele é generoso, ele não é egoísta. A vida que ele tem, ele compartilha, ele entrega, ele dá, né? Ele criou para manifestar a sua glória e para que a sua criação desfrute de sua vida. Para que nós, eu e você, possamos perceber como é bom a vida de Deus. Ele compartilha isso com a gente, ele compartilha vida. Então a vida abundante flui dele. Ele criou para que a sua criação se alegre nele, se satisfaça nele, se deleite em sua glória. Deus nos criou para sentirmos prazer e alegria nele. Olha que maravilha. Porque ele compartilha a sua vida conosco. Então Deus não trabalha para si mesmo. O que já é um ótimo indicativo de que distorcemos o trabalho, porque nós trabalhamos para nós mesmos. Deus não trabalha para si mesmo. Ele trabalha para manifestar a sua glória e para que a sua criação se deleite nele. Por isso o salmo que nós lemos diz isso. O salmo de número 96 é um salmo da glória de Deus, da majestade de Deus. E quando nós compartilhamos e desfrutamos da majestade e da glória de Deus, o que acontece? Os céus se regozijam. A terra exulta. O mar é uma orquestra, canta para Deus, né? Os campos se alegram, né? As árvores cantam, por quê? Isso que acontece quando nós desfrutamos da majestade e da glória de Deus, é regozijo, é louvor, né? É bendição, é cantoria, né? Ele nos chama para isso. E enquanto Deus trabalha, Ele sente prazer. Deus se regozija com o trabalho que Ele faz, né? Se a gente vê Gênesis, e é muito legal ter essa noção, né, de quando Deus está criando, Deus cria os céus, o firmamento, a lua, e Ele olha, ficou bom esse negócio aqui, hein? Né? Viu Deus que era bom, né? Deus, imagina a trindade aqui, nossa, arrasamos, né? Tal, massa, né? Deus se alegra com a criação dele. E olha só o texto de Provérbios 8, 27 a 31, né? O texto que fala da sabedoria. Nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. Então imagina aqui a relação do pai e do filho com esse texto, tá? Olha só o que ele diz, quando ele estabeleceu os céus, ele está falando de Deus Pai, lá estava eu, Jesus, tá? Imagina Jesus aqui na cena. Traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Estava ao lado do Pai, Jesus falando, né? Eu era o seu arquiteto, dia a dia eu era o seu prazer, olha só, e me alegrava continuamente com a sua presença. Deus Pai e Deus Filho se alegrando com a obra criada, se regozijando, tendo prazer em criar, não para si mesmos, mas para a sua criação, né? Eu me alegrava com o mundo que Ele criou. E olha só, a sabedoria, Jesus dizendo, a humanidade me dava alegria. Deus Pai e o Deus Filho se regozijando, se alegrando com a obra das mãos dele. A humanidade me dava alegria. Deus Pai e Deus Filho se alegrando em chamar a sua criação para compartilhar da alegria deles, tá? Então, gente, Deus trabalha com alegria e satisfação. Então, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é de Deus. Para começo de conversa, nós precisamos ressignificar o trabalho é de Deus. Deus trabalha,
Enquanto ele trabalha, ele se alegra e se satisfaz. Tá? Segundo lugar, o trabalho é para a glória de Deus e benefício da sua criação. Isso significa que nós trabalhamos para Deus, servindo as pessoas. Nós servimos a Deus, servindo as pessoas, servindo a sua criação. Tá? Então, em Gênesis 1, versículo 27, e nós conversamos sobre isso na classe de novos membros hoje, nós vemos que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. A declaração que Deus faz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso significa, se Deus trabalha, o que o homem faz? Trabalha também. Se nós somos imagem e semelhança de um Deus que trabalha, então o homem também foi criado para trabalhar, né? O fato de nós trabalharmos, produzirmos, revela que nós somos imagem e semelhança de Deus. O seu trabalho é uma expressão de que você é imagem e semelhança de um Deus que trabalha. Tá? É uma confirmação. O trabalho é uma confirmação de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas antes de Deus colocar o homem no jardim para trabalhar, primeiro é anunciado a ele a sua identidade. Você é imagem e semelhança de Deus. É como se Deus dissesse ao homem, que é o mesmo que ele diz para nós: a sua satisfação não é o trabalho, não é aquilo que você produz, não é aquilo que você faz, não é aquilo que você realiza, a sua satisfação é Deus. Antes de trabalhar, nós já trabalhamos satisfeitos, porque nós nos satisfazemos em Deus. E é assim que Deus criou o homem. Antes de botar o homem para trabalhar, ele fala: Adão, é o seguinte, você é minha imagem e semelhança. Descansa em mim. Aí você trabalha. E por que isso? A sua satisfação não está no seu trabalho, naquilo que você produz, naquilo que você faz, é Deus. Está em Deus e deve estar em Deus. Então nós temos, no capítulo 2, o relato do homem, da criação do homem, que este homem foi criado, foi colocado no jardim do Éden, que significa jardim do deleite, jardim do prazer, tá? Era um lugar maravilhoso, paradisíaco, né? Com o propósito de cultivar e guardar o jardim, isto é, trabalhar. Por que Deus colocou o homem no jardim do Éden? Para trabalhar. Mas ele trabalhava no jardim do Éden, então era um trabalho realizado com satisfação, alegria, prazer. Imagina se levantar na segunda-feira assim: nossa, que dia reluzente, dia de trabalho, vamos trabalhar, que alegria, satisfação, né? Imagina se acordar na segunda-feira assim, regozijando, com alegria, né? Hoje é segunda-feira, bora trabalhar. É possível isso? Será? É possível. Acordar vibrando, segunda-feira, vamos trabalhar para a glória de Deus, para abençoar as pessoas, né? Para transformar essa sociedade, vamos trabalhar para a glória de Deus, né? O homem acordava assim na segunda-feira. Adão acordava com tudo. Eita, hoje é dia de trabalhar, vamos lá tirar o cocô do cavalo, né, da vaca, né? Vamos lá adubar a terra. E cantava, e alegria. Era assim o serviço no Jardim do Éden. Adão não acordava: nossa, que droga de segunda-feira. Não, ele trabalhava com Deus, ao lado de Deus, para ver a criação se desenvolvendo. A palavra cultivo, no hebraico, vem ravad. Ravad. Sabe o que significa? Trabalhar para o outro. Não é só trabalho. Essa palavra que o homem foi colocado no Jardim do Éden para cuidar, significa ravad, que é trabalhar para o outro. O homem foi criado, colocado no Jardim do Éden para trabalhar para o outro. Ou seja, o homem não foi criado para trabalhar para si mesmo. O homem é mordomo de Deus. Ele foi criado para desfrutar da criação de Deus e para administrar o que é de Deus. O mordomo administra aquilo que não é dele. Mora na casa do chefe, come a comida do chefe, organiza as coisas do chefe, mas nada é dele. O homem é assim. Nós somos mordomos de Deus, desfrutamos da sua criação, desenvolvemos a sua criação, mas nada é nosso, tudo é de Deus. Então o homem foi criado para desenvolver a criação e cuidar dela para que a criação alcance o seu potencial máximo. O homem foi criado por Deus e colocado no jardim a fim de beneficiar outros seres humanos. Ou seja, assim como Deus não trabalha para si mesmo, o homem igualmente não foi criado para trabalhar para si mesmo. Ele foi colocado no Jardim do Éden para trabalhar para o outro. De igual forma, o ser humano foi criado para proteger a criação de Deus, zelar por ela.
desenvolvê-la sem destruí-la para benefício próprio, em nome do consumo, em nome do conforto, que a gente tem visto aí no nosso mundo. O homem destrói, explora, oprime a criação, em nome do conforto, do consumo excessivo, da luxúria. O homem faz isso. O ser humano foi criado para cuidar da criação, não oprimi-la e escravizá-la, visando lucro, visando enriquecimento. Ele não foi criado para isso. Isso significa que o ser humano não foi criado para desenvolver um trabalho egoísta, visando apenas o seu próprio benefício. O ser humano foi criado para trabalhar em benefício de todos. Infelizmente, a nossa relação com o trabalho é uma relação egoísta. A gente trabalha pensando no lucro no final do mês. A gente trabalha pensando naquilo que a gente quer para a gente. Quando Deus criou o homem para trabalhar para o outro. E essa foi a regra que o próprio Deus colocou na sua criação. Olha só isso. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham a sua fragrância para si. Viver para o outro é uma regra que Deus colocou na natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Como disse Jesus, melhor é dar do que receber. Nós fomos criados para a glória de Deus e para benefício do outro. O seu trabalho não é para você. O seu trabalho é para a glória de Deus, para você abençoar as pessoas. Sendo assim, não fomos criados para viver para nós mesmos. A alegria e satisfação que o ser humano está buscando não pode ser encontrada em si mesmo. Está além de si. Está em viver e trabalhar para a glória de Deus e para benefício da sua criação. E assim, trabalhando com Deus, ao lado de Deus e para Deus, o trabalho pode ser marcado com alegria, satisfação e regozijo. Se você trabalha com Deus, para a glória de Deus, você pode acordar na segunda-feira feliz. Mesmo que seu trabalho seja cansativo, enfadonho, você pode acordar feliz na segunda-feira, porque você não trabalha para si mesmo, você trabalha para a glória de Deus e para abençoar as pessoas ao seu redor. Isso muda a relação que nós temos com o trabalho. Mas é claro que aqui nós estamos vendo o trabalho ideal. E o grande problema é que o trabalho sem Deus é um problema. Esse é o problema. O trabalho sem Deus. O trabalho sem levar Deus em conta. Então você já deve ter percebido que alguma coisa deu muito errado na criação. Porque o planeta Terra não é mais o jardim do Éden. Um lugar de deleite, de prazer, satisfação, alegria. É um lugar marcado por muita dor, aflição, sofrimento, tormenta, desigualdade, não é verdade? Violência, insegurança, trevas escuras ameaçaram a criação de Deus. Uma serpente invadiu o jardim, um animal astuto. E ao invés do ser humano exercer o seu papel de proteger a criação de Deus, expulsando o mal do jardim, foi a serpente que astuta fez o ser humano ser expulso do jardim. O ser humano não exerceu o seu papel de proteger a criação de Deus. Deus havia colocado uma árvore no meio do jardim e ordenou que o homem não comesse dela. Embora ele pudesse comer de todas as outras árvores do jardim, ele comeu a única fruta que ele não podia. Porque Deus tinha dito a ele que no dia que dele comesse, o homem passaria a experimentar uma realidade marcada pela morte. E ao invés de confiarem em Deus e colocarem nele a sua satisfação, homem e mulher deram ouvidos ao engano da serpente. A serpente colocou em xeque o caráter de Deus, afirmando que ele não era confiável, porque se eles comessem do fruto seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, a serpente estava dizendo: vocês não precisam viver para Deus, vocês não precisam seguir as ordens de Deus, vocês não precisam se satisfazer em Deus e se alegrar nele, vocês podem viver para si mesmos. Vocês podem seguir o que o coração de vocês mandar. Vocês serão os capitães das suas almas, os senhores dos seus destinos. Vocês serão como Deus. Nisso o homem se separou de Deus e se corrompeu. A nossa relação com o trabalho mudou. Por causa da separação com Deus, por causa do pecado. Veja, o trabalho continua sendo bom. O trabalho não é uma maldição, o trabalho continua sendo bom. Mas agora a nossa relação com o trabalho mudou. Veja só, Gênesis 3, versículos 17 a 19.
Depois que o homem peca, desobedece a Deus por não confiar nele, Deus vira e diz: maldita é a terra por sua causa. Agora com sofrimento você vai se alimentar. Todos os dias da sua vida serão marcados pelo sofrimento. O trabalho continua sendo bom, mas vai ser com sofrimento agora. A terra vai dar espinho para vocês e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó. Ao pó você vai voltar. Adão não sabia o que era carpir um lote num sol de meio-dia. Com a queda agora ele sabe, né? É desgastante, é doloroso, é sofrido. Sendo assim, a partir da queda, o trabalho se tornou difícil, sem sentido e egoísta. É isso que a queda causou com o trabalho. Difícil porque a terra agora resiste ao nosso trabalho. Antes você semeava e tudo que você plantava crescia. Nascia, sem praga. As frutas maravilhosas, deliciosas. Não era necessário veneno para controlar as pragas, não era necessário. Não, agora a terra está resistindo, agora a terra resiste. Agora, a partir da queda, o nosso trabalho é marcado por burocracia sem sentido. O nosso Brasil está cheio de burocracia sem sentido. É marcado por sistemas injustos, erros humanos, falhas técnicas. O trabalho agora se tornou complicado. Você pode trabalhar honestamente, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, e mesmo assim não obter os resultados que você espera. E você sabe disso. Você planta e não recebe aquilo que você tanto plantou. O trabalho se tornou difícil. O esforço honesto não garante sucesso mais. Agora, nossos bons trabalhos podem se tornar nocivos. Esse foi o grande lamento com Santos Dumont quando ele construiu o avião. Ele construiu o avião para o pessoal poder viajar mais rápido. Mas o que os homens fizeram com aviões? Armas de guerra. Nós podemos fazer bons trabalhos e esses trabalhos se tornarem nocivos. Nossa relação com o trabalho mudou. Por isso, a frustração no seu trabalho nem sempre é sinal de que você está na profissão errada. Você se frustra, às vezes, na sua profissão, no seu trabalho, mas isso não significa necessariamente que você está na profissão errada, que você está no caminho errado. Isso é só a evidência da queda. O trabalho agora é frustrante. Você tira a erva daninha, a erva volta lá, volta a nascer, mais rápido do que a planta que você plantou. É frustrante. Isso é fruto da queda. Então, o cristão não trabalha esperando a perfeição, guarde isso no seu coração. O cristão trabalha por fidelidade a Deus, independente dos resultados, independente daquilo que você vai colher ou não vai colher. O cristão não trabalha esperando a perfeição. Nós estamos no mundo quebrado. O cristão trabalha por fidelidade a Deus e ponto. E ponto final. Mas agora o trabalho, além de difícil, se tornou sem sentido. Porque mesmo quando nós somos bem-sucedidos no trabalho, ainda assim podemos nos deparar com um vazio. Chegamos no topo da carreira. Trabalhamos, alcançamos o nosso sonho. E mesmo assim parece que algo está faltando. Esse é o relato de muitas pessoas que chegaram lá, no topo da sociedade. Se depararam com vazio. Esse é um dos testemunhos do DJ Alok, por exemplo, que ele chegou lá, se deparou com vazio. Tinha tudo, apartamento da cobertura, carro do ano, carro dos sonhos, e com que ele se deparou com vazio. Isso não preenche. O trabalho se tornou sem sentido. A partir da queda, nós passamos a buscar no trabalho aquilo que somente Deus pode dar. Passamos a buscar no trabalho identidade, significado, segurança, que somente Deus pode conceder. Não é à toa que profissionais bem-sucedidos entram em crise existencial quando se aposentam, ou quando fracassam no seu trabalho. Não é verdade? Tantos aposentados por aí que perderam o senso de sentido, de propósito, de identidade, porque a sua identidade estava atrelada ao trabalho, a sua segurança estava no trabalho, a sua satisfação estava no trabalho. Quantos entram em crise porque falham no trabalho e falam: meu Deus, eu sou péssimo, eu sou horrível, eu sou terrível, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Porque o trabalho se tornou fonte de sentido, de satisfação, de propósito, mas só Deus pode conceder isso.
Nós passamos a definir o nosso valor pessoal exclusivamente com base no nosso desempenho, naquilo que nós produzimos. E a sociedade faz questão de dizer isso: você é aquilo que você faz. Se você não faz nada, você é um imprestável. Se você não produz o quanto você deve produzir, você não presta para nada. Você não tem valor. Ao invés de nós definirmos o nosso valor a partir do que Deus diz que nós somos. É Deus quem diz que nós somos, não o nosso trabalho. Não o que eu faço, não o que eu produzo. E as pessoas estão por aí se perguntando: o que eu vou ser quando eu crescer? E como que a gente responde? Em termos profissionais. Naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou produzir. Não, o trabalho não é fonte de identidade, de propósito, de sentido. Só Deus pode te conceder isso. Só Deus pode dizer quem você é. O pastor Tim Keller, no seu livro, ele vai dizer o seguinte: se o trabalho é tudo que você tem, então saiba disso, ele vai exigir tudo de você. Ele vai sugar suas energias. Ele vai detonar você. O trabalho é um excelente servo, um excelente instrumento, mas ele é um péssimo senhor. Ele vai acabar com você. Mas o trabalho também se tornou egoísta. Além de difícil, sem sentido, o trabalho se tornou egoísta. Porque o trabalho era feito para a glória de Deus e para o benefício da sua criação. O trabalho era para o outro, para a criação de Deus, para outras pessoas. Mas agora o trabalho se tornou um instrumento de autopromoção, de poder, de ganho pessoal. Não, pastor, eu quero trabalhar porque eu quero crescer no meu trabalho. Eu quero ser melhor do que os outros. Não, pastor, eu quero chegar lá. Eu quero ser o chefão, eu quero mandar. Né? Nós vemos empresas agora que exploram seus funcionários para enriquecer a poucos. Nós vemos profissionais que usam seu talento apenas para subir, competir, vencer, ganhar mais, ser melhor do que os outros, e não para servir e abençoar as pessoas, como era para ser. Mesmo trabalhos que nós consideramos nobres, podem ser movidos por vaidade, controle, medo. Muitas pessoas acham o ministério pastoral nobre, não é? Mas o ministério pastoral pode se tornar uma vaidade. Quando o pastor coloca a sua satisfação no seu ministério, ele vai pregar esperando a aprovação de vocês. Para ser reconhecido, para ser amado, para ser um grande pastor, com um grande nome. Mesmo profissões que consideramos nobres, podem ser marcadas por vaidade, controle, o medo da rejeição. Tudo isso é fruto da queda. Mas veja que até mesmo um filósofo ateu chegou a essa conclusão. Olha o que ele diz. Albert Camus, ele lutou a vida inteira contra si mesmo para não se render a Deus. Essa foi a grande luta da vida dele. Eu não consigo crer. E ele debate com Agostinho, com vários filósofos cristãos. Ele não consegue se render. Mas ele tem muitas sacadas cristãs. Ironia, né? Mas olha só, um homem quer ganhar dinheiro para ser feliz. E todo o seu serviço, trabalho e o melhor de uma vida são dedicados à obtenção desse dinheiro. A felicidade, então, é esquecida. O meio tornado como fim. O trabalho não é o fim. Essa felicidade esquecida só pode ser encontrada em Deus. Só em Deus. O trabalho era um meio de servirmos a Deus, servindo as pessoas. Mas o trabalho se tornou um fim. Sendo que o fim principal do homem é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Mas a boa notícia é que nós fomos salvos pelo trabalho de Jesus. Jesus disse: eu trabalho até agora, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E ele continua trabalhando até hoje, em nosso favor. Jesus disse isso num contexto onde ele está servindo as pessoas, servindo a Deus, servindo as pessoas. Ele estava realizando cura no sábado. Aí foi um bafafá. Jesus está dizendo: não, eu vim para servir a Deus, enquanto eu sirvo as pessoas. Foi para isso que eu vim. Para curar as pessoas, para servir as pessoas. E Jesus realiza o trabalho perfeito que eu e você não conseguimos realizar. Eu e você não conseguimos realizar trabalhos perfeitos. E Jesus sim. O nosso trabalho é marcado pelo egoísmo.
Mas tudo que Jesus fez, o trabalho que ele fez para a glória do Pai e para o nosso benefício. Jesus nunca trabalhou para si mesmo. Ele mesmo se definiu como servo, eu vim para servir. E dar minha vida por resgate de muitos, eu vim para a glória do Pai e para resgatar vocês. Todo o trabalho que ele realizou foi em obediência ao Pai para nos resgatar. Ele realizou o trabalho perfeito. Ele não foi egoísta em nada que ele fez. Tudo que ele fez foi para a glória do Pai e para o nosso benefício. Se a terra se tornou maldita por nossa causa, o Senhor Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O trabalho de salvação de Jesus, a sua crucificação, a sua morte é nos resgatar e remover de nós os efeitos nocivos e distorcidos de uma vida sem Deus. Ele veio para nos salvar da ignorância de achar que nós podemos ser felizes sem Deus. Para isso ele morre. Mas a grande beleza quando nós lemos Isaías 53, que fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo, de que ele assumiu o lugar que era nosso, uma cruz que era nossa, que o Pai teve prazer em moê-lo por causa dos meus pecados, para me trazer de volta, para trazer você de volta. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E ele vai se alegrar, e ele vai ficar satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Sabe qual que é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Eu e você. Ele se alegra comigo e com você. Ele se alegra em nos tornar filhos e filhas do Pai Celestial. E por meio do seu sacrifício, por meio da cruz, é isso que é dito sobre nós, nós somos filhos e filhas de Deus. E Jesus se alegra com isso. Assim como ele se alegrou criando todas as coisas, ele se alegrou nos redimindo. Na cruz, apesar da agonia de Jesus, ele dá um leve sorriso, porque ele fez isso em meu lugar, em seu lugar, e ele se alegra com isso. E nos trazer de volta para casa. Então agora, por meio de Cristo Jesus, leve isso aqui para casa. Você foi criado para trabalhar para a glória de Deus e para benefício da criação de Deus, para servir as pessoas por meio do seu trabalho. Esse é o significado do trabalho, à luz das Escrituras. Você serve a Deus, servindo as pessoas. Meu amigo, o seu trabalho não é uma maldição. Não encare sua segunda-feira como uma maldição e um castigo. Deus nos criou para o trabalho. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, porque Ele é o meio que Ele te concedeu para sustentar a sua vida. Seja grato a Deus pelo seu trabalho. Quando você acordar na segunda-feira, Senhor, obrigado. O Senhor me deu um trabalho, e o Senhor me sustenta através dele. Louvado seja o seu nome. Trabalho não é uma maldição. Não coloque a sua segurança, a sua satisfação, a sua alegria e a sua identidade no trabalho. Essas coisas só podem ser encontradas em Deus. E as Escrituras nos garantem que em Cristo o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, mas sim naquilo que alguém fez por nós. Aquilo que Cristo fez por nós. Por meio da obra do Filho, nós somos filhos de Deus. Então nós não trabalhamos para sermos aceitos. Nós trabalhamos porque nós já fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Então saia daqui hoje, trabalhe amanhã, para a glória de Deus, a serviço das pessoas, e se alegre nele. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, e nós te bendizemos pela sua palavra, que dá novo sentido a todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chama para trabalhar, e nos chama para trabalhar para o Senhor. Esse serviço que é cheio de alegria, de gratidão, de satisfação, louvado seja o seu nome. Obrigado pelo seu Filho. E por meio do seu Filho nós sabemos que o nosso valor, a nossa identidade, a nossa segurança não está no nosso trabalho, está em Ti. E por meio do seu Filho nós somos teus. A nossa vida está em suas mãos. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Quem nos ama é o Senhor. E a sua voz nos diz, por meio do seu Filho, nós somos os seus filhos. E trabalhamos no mundo e servimos no mundo para a glória do seu nome. Nos ajude a viver dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Quanto a mais, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, no seu trabalho, hoje e por todo sempre.
Amém e amém. Quero chamar minha mãe aqui rapidamente, ela tem uma lembrança para entregar para o dia do homem presbiteriano e da mulher presbiteriana. Uau, né? Depois de uma mensagem dessa.